Olá, povo de Deus! Nesse dia 28 de junho de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 ao 22, que está escrito assim na palavra de Deus. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E juntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, e sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçai-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas não fizestes para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos o cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós os deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão, e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas.
Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui Abias, que reina sobre Israel, e também uma guerra entre Abias e Jeroboão. Se a gente for olhar essa peleja aqui, a gente fica olhando e imaginando. Imagina, Abias com 400 mil homens escolhidos, Jeroboão com 800 mil, ou seja, 2 homens para ir contra um homem, cada homem de Abias. Jeroboão, ele estava sendo um mau rei, aquele rei que fez os altares após a morte de seu pai, fez os altares, que já foi falado, não deixou o povo de Deus adorar o Senhor, e depois disso começa a se formar ali o grande exército para ir contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que Abias se coloca em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e diz: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e seus filhos por concerto de Saul? A Bíblia diz que, contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se rebelou contra o seu Senhor. E aí ele levanta os filhos de Belial, se levanta contra Roboão, filho de Salomão, e começa ali a preparar todas as coisas. E ele diz: e agora cuidai-vos de esforçai-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Olha que ousadia. O cara estava totalmente cego, não tinha noção do que estava falando. Por que eu estou dizendo isso? Quem que consegue ir contra o reino do Senhor? Como que um homem deixa uma soberba entrar no coração e reinar tão grandemente ao ponto dele achar que ele consegue combater contra o Senhor? É uma ação suicida um negócio desse. É uma ação suicida. E nós podemos ver aqui que o reino de Abias, ele foi um reinado curto. Mas sabe o que aconteceu? Abias se lembrou da promessa que foi feita a Davi, que Deus iria cuidar, que Deus iria honrar. Ele mesmo manda o recado para Jeroboão. Ele mesmo fala: porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania? Ou seja, aquilo que Deus fez, o homem não vai apagar. A caneta que Deus escreve, o homem não apaga, não há borracha humana que possa apagar o que Deus promete. O que Deus tem para fazer, ninguém vai impedir. A Bíblia diz que ao invés de Jeroboão dar ouvido, sabe o que ele fez? Ele simplesmente preparou emboscada. E a Bíblia diz que não somente emboscada em volta, emboscada em frente, por detrás. E a Bíblia diz que Judá olhou e eis que tinham de pelejar por detrás e por diante. Mas sabe o que eles fizeram? Eles se lembraram da promessa e clamaram ao nome do Senhor. E quando eles clamaram ao nome do Senhor, o próprio Deus agiu. E sabe o que aconteceu? Jeroboão foi ferido pelo próprio Deus e morreu. Sabe o que eu vejo isso? Eu vejo essa palavra nos dizendo que Deus, ele é Deus de promessa.
Ele é Deus que promete, Ele também é Deus que cumpre. E todas as vezes que nós precisarmos clamar por Ele, ainda que nossa vida esteja em momentos difíceis, ainda que a gente esteja passando momentos de dificuldade, nós não podemos nos esquecer de quem nós somos para o Senhor. E que certamente nós temos um Deus que age em favor daqueles que clamam o nome dEle. Da mesma forma que aconteceu. Abias, outrora, um homem idólatra, um homem que não estava nem aí pelo que estava fazendo, não tinha intenção nenhuma de agradar a Deus, mas ele se lembrou, opa, peraí, existe um Deus, que era o Deus de Davi, e que prometeu para Davi que iria abençoar, queria cuidar para sempre da soberania de Davi, ou seja, a descendência de Davi. Ele ia se lembrar, desde que eles não se esquecessem do Senhor. E ele se lembrou disso. O que ele fez? Clamou. E certamente, quando ele clamou, ali juntamente com Judá, Deus agiu. Deus agiu com soberania, porque ele estava vendo todas as coisas. E sabe o que aconteceu? 500.000 homens escolhidos caíram feridos. A Bíblia diz que foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor. Eu vou dizer algo para você. Não perca sua confiança em Deus. Não perca sua confiança em Deus. Não olhe para as injustiças, mas não perca sua confiança em Deus. Continue confiando. Continue orando. Continue buscando. Continue clamando ao Senhor. Porque Deus é Deus de promessas. Eu estou repetindo isso hoje, não sei por que o Senhor tem me tocado. Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de promessa. E aquilo que Ele te prometeu, certamente Ele cumprirá, desde que você permaneça fiel na presença dEle. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.